Luiz Fernando, a gente sabe que tem essa questão do interesse do município, da regulamentação, da vontade de algum investimento, mas a gente sabe que para você alavancar um turismo, você precisa também de outras condições, como, por exemplo, acesso, transporte, infraestrutura, como hotel, comida, enfim. O turista ele quer vir, mas também ele precisa de um certo conforto. Quer dizer, na sua experiência, como que o município, ou como você estimula o município e a iniciativa privada para garantir boas condições ao turista? Muito legal a pergunta, porque de fato a gente tem que pensar em infraestrutura e a gente tem que pensar na atratividade que o local tem. A gente tende, quando a gente fala turismo, a pensar pontos turísticos, a pensar lugares. A própria lei, ela estimula que a gente que a gente faça só construção, ou seja, a gente tem que pensar em fazer ponto, né? Tem que arrumar toda essa parte. E o que é interessante, Adilson, é assim. Quando a gente fala em consumir o turismo e ir para algum lugar, por exemplo, se eu te fizer uma pergunta, para onde você, se você fosse fazer um passeio na região, para onde você escolheria? Então, queira ou não, você tem algum destino, alguma cidade posicionada na sua mente, porque ela, de fato, ela conseguiu construir isso na cabeça, né? E isso é muito interessante, porque o município, mesmo ele não tendo essa estrutura, muitas vezes a gente consegue criar o quê? Roteiros regionais. Né? Essa que é a grande sacada da cooperação. Né? Automaticamente, as cidades elas começam a se reposicionar e a trabalhar e pensar que a infraestrutura dela precisa ser melhorada. O morador começa a enxergar a oportunidade que o turismo gera, então ele já começa a pensar de uma forma e começa a investir. Vamos pegar Rosana como exemplo, que a gente estava conversando aqui há pouco. Rosana, ela teve tá vivendo um reposicionamento. Né? Rosana, ela foi muito ligada à pesca lá atrás, né? E todo mundo sabe a visão que existia da cidade. Depois, lá atrás, a gente, inclusive, fez parte desse trabalho, né? Através de um projeto do professor Rodrigo do Natur, na época, de transformar e conseguir criar novos atrativos, novas experiências turísticas. Foi onde começaram a surgir os passeios de barco. Então, você chega hoje em Rosana, lá você vê muito passeio de barco. Então, a gente precisa pensar desse ponto de vista de transformação, de conseguir trabalhar o DNA que a cidade tem e converter ele em produto. Porque uma coisa, e é o que a gente vê muito, são folders institucionais. Olha, minha cidade... O folder turístico da minha cidade está aqui. Olha, não sei o que, tem o Cristo, tem um tal. Mas aí você fala, tá, mas eu quero fazer um passeio. Com quem eu falo? Aí onde a gente começa a enxergar que dentro dessa estrutura que você bem colocou, falta a figura, muitas vezes, da agência receptiva. Né? De transformar o que a cidade tem e converter aquilo num passeio, num produto que você vai comprar, saber a hora quem você vai encontrar, que horas ele vai chegar. Então, converter o DNA da cidade, o que a cidade tem de melhor, em produto. Essa é a grande dificuldade das cidades. Então, a gente tem Rosana, tem lá o balneário. Você sabe que tem o balneário, assim como outras cidades aqui. E existem N outras possibilidades que as cidades têm de transformar tudo isso ainda mais em experiências turísticas, que é a gente poderia falar de tendência antes, né? Que é uma realidade agora, né? Então, a gente busca muito experiências, ativações de experiências, que diferem um pouco do turismo tradicional, desse turismo de massa, porque existe uma conexão maior com o que é genuíno da cidade. Hoje a gente quer, se eu falar de um café rural, o que você vai lembrar? Daquele cheiro do café, da sua avó, da sua mãe. E eu brinco assim, bolo de fubá, coisas naturais e tudo mais. Então, eu costumo falar assim, a dificuldade nossa se a gente quer produzir um tênis bom, a gente pega um fornecedor bom, a gente treina uma pessoa, duas, e vai sair um tênis bom. Para você ter um destino turístico bom, meu amigo, tem que treinar. você tem que fazer muita coisa, né?